Olá internet, meu nome é Rafael Borges e eu queria falar um pouco sobre a banda mais importante da história do rock, o Led Zeppelin. Ok, eu sei que você já está assistindo esse vídeo falando, mas o Led Zeppelin não é a banda mais importante da história do rock. Eu vou dar a minha opinião de por que eu acho que o Led Zeppelin é a banda mais importante da história do rock, e no final do vídeo eu vou falar sobre algumas outras que você deve estar imaginando aí. O Led Zeppelin é uma banda que, no meu ponto de vista, assim, criou o que hoje em dia é chamado de hard rock. Um rock um pouco mais ardido, mas que ainda guarda aquelas influências do blues. No caso deles tinha um pouquinho de música celta, um liricismo ali escondido nas entrelinhas, uma melodia um pouco mais elaborada do que estava acontecendo ali. Mas a principal revolução que o Led Zeppelin trouxe para o rock, na minha opinião, são os instrumentistas e a importância deles, o perfil de cada um deles numa banda de rock. Então você pega o baterista do Led Zeppelin, o John Bonham. Qualquer baterista que começa a tocar hoje em dia, ele quer tocar como John Bonham. E como é tocar como John Bonham? É ter a pegada do John Bonham, é ser um baterista forte, animalesco e tocar o rock and roll bem alto, bem como o John Bonham fazia, jogando as baquetas e solando com a mão. E você vai falar, quem fazia antes dele uma coisa como essa? Talvez o Keith Moon do The Who, que o John Bonham se baseia no Keith Moon do The Who. Se você fosse conversar com ele, coitado, finado desde tanto tempo, mas se perguntasse pra ele, ele ia falar, não, eu copio aquele cara do The Who ali. Mas você já viu algum baterista falar, não, eu tirei essa virada aqui do Keith Moon, que era uma virada tão técnica, porque não era técnica, o Keith Moon fazia de qualquer jeito da cabeça dele e era sensacional, incrível, maravilhoso, revolucionário. O John Bonham não. O John Bonham pegou aquela ideia, refinou, transformou numa coisa um pouco mais metódica, e todo baterista que aprende a tocar o bumbo quer fazer o rebote do John Bonham. Tutum, tutum, tutum. Vai falar que você nunca viu algum conhecido seu baterista falando, pô, eu queria conseguir fazer aquele negócio igual o cara do Led Zeppelin. Tem muito isso. Agora eu queria falar um pouquinho do guitarrista, Jimmy Page. Jimmy Page é um dos pilares do rock and roll. É um dos caras que define como a guitarra tem que soar no ambiente do rock. Tá ali junto com o Jimi Hendrix e com o Eddie Van Halen como um dos mais copiados, mais plagiados guitarristas. Mas, diferentemente desses outros dois que são muito importantes, o Jimi Hendrix e o Eddie Van Halen, lógico, muito importantes para a história da guitarra, ele acrescenta uma coisa que esses dois não tinham, que é o tipo da performance de palco. O guitarrista, ele é místico, ele é um profeta da fritação que vai te mostrar. Então o Jimmy Page tocava com o arco do violino e fazia aquelas poses. Pensa quantos guitarristas você vê por aí que se comportam no palco como o Jimmy Page. Muitos, muitos. Agora falar um pouquinho sobre o baixista Joe Paul Jones. Joe Paul Jones, ele é um grande instrumentista. Além de ser baixista, ele tocava teclado, ele toca guitarra muito bem também. Tem uma mão pesada na composição da banda, que normalmente os baixistas nas bandas de rock talvez não tenham. Mas ele tem uma coisa em particular, que ele tem uma presença um pouco alheia ao que está acontecendo. Dá a impressão que ele está tocando o baixo dele falando, eu estou no meu mundo aqui, esses malucos estão aí na minha volta. E quando você pensa na grande maioria dos baixistas de rock and roll, eles têm um pouco essa coisa de, eu estou alheio, aquele cara tá fazendo umas palhaçadas ali daquele lado, o outro tá lá batendo aquela bateria e eu tô aqui vivendo no meu mundo. Porque antes dele, quem fazia isso? Paul McCartney, por exemplo, nunca fez. Era um cara que ele era a energia da banda. E é até estranho você pensar, né, que o guitarrista era a energia de uma banda de rock. Hoje em dia não é assim o estereótipo. Para completar, faltou o vocalista Robert Plant. Robert Plant, ele eleva o tom do vocal de rock para uma coisa mais aguda, mais lírica. Se você pegar vocalistas antes deles, eles tinham umas vozes mais graves, mais poderosas e encorpadas, e um pouco mais fortes, mais retas, batidas, porque era a força, a pegada que valia. E o Robert Plant traz uma outra coisa, ele traz um lirismo na composição das melodias e uma presença meio
ambígua, andrógena que ele traz para o palco, aquelas poses, aquela camisa aberta com o peito de fora. E você fala, poxa, quantos vocalistas depois de bandas de rock você já viu que são meio assim, um pouco andrógenos, um pouco com uma performance meio... Muitos e muito baseados no Robert Plant. O que eu quero dizer com isso? Que o Led Zeppelin consolida uma banda de muito sucesso, de tremenda capacidade musical, de músicas sensacionais, mas eles consolidam os 4 estereótipos que formam uma banda de rock. O baterista marreteiro, animalesco, o guitarrista que ele é espiritual, que ele é espacial, o baixista que é um pouco alheio ao mundo, tá preso aquele mundinho dele, e o vocalista que é andrógeno, que é performático. Tudo isso representa hoje o que a gente entende por uma banda de rock, do visual. Se você tivesse que formar uma banda de rock fictícia na sua cabeça, se você fosse fazer um filme hoje, ou fosse fazer uma história em quadrinhos e fosse desenhar uma banda de rock, você ia desenhar um baterista animalesco, o guitarrista místico. Esse é o estereótipo da banda de rock. É por isso que eu acho que o Led Zeppelin é a banda mais importante da história do rock. Mas antes que você me diga, você fala, não! Os Beatles são a banda mais importante da história do rock. Não. Os Beatles são a banda mais importante da história. Eles influenciaram o rock, o pop, a música instrumental, a música eletrônica, a música alternativa. Eles influenciaram o samba, a bossa nova. Eles influenciaram tudo. Eles estão acima da categorização do rock. Eles influenciaram a música como um todo. O Led Zeppelin não. O Led Zeppelin é a pedra fundamental sobre a qual todas as bandas posteriores a ele formaram a cara do rock and roll. Essa é a minha opinião. Eu queria muito saber a sua. Você acha que não? Você acha que o The Who foi mais importante? Que os Rolling Stones foram mais importantes? Sei lá, que o Metallica foi mais importante? Talvez, não sei. Deixe sua opinião. Quem sabe a gente não concorda, quem sabe a gente não discorda, a gente não conversa sobre o assunto. Se você gostou desse vídeo, assine meu canal que eu vou ficar muito contente. Até a próxima. Um abraço.